Tá certo. Você já está com o material da aula? Dá para você colocar a primeira imagem? Sim, vou compartilhar. Vou colocar aqui um minuto. Só deixa eu ver por onde está. Porque é diferente do computador. Deixa eu ver. Tá falhando aí o que você está falando, não deu para entender. Não, desculpa, é só porque aqui é um pouco diferente do computador, então tem que achar aqui, mas já não, manjo sim. Tá bom, pessoal, enquanto ele encontra lá as imagens, hoje é aula 15, tá? É a última aula do semestre. Lembrando que nós estamos estudando o Novo Testamento. Então, essa aula do semestre, essa aula de hoje, termina até o momento em que Jesus Cristo morre na cruz, tá? A próxima aula, eu não sei como eles vão mandar o calendário, mas provavelmente vai acompanhar o Vem e Segue-me do mesmo jeito. Então, a aula que vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo provavelmente será na próxima. Aí, se vocês quiserem, nós podemos combinar um dia para a gente se encontrar online e estudarmos, né? A gente estuda o Vem Segue-me e troca umas ideias junto, tá? Se vocês quiserem. Mas é muito importante que vocês não deixem de estudar o Vem Segue-me. Para quando nós retornarmos das aulas, tá? Nós não temos perdido o fio da meada, né? Como diz, a gente possa dar continuidade na linha de pensamento, bem? Conseguiu aí, Henrique? Por mim, tudo bem, sendo depois das 6h20, porque eu saio do serviço 5 horas, até eu chegar aqui é quase 6 horas, 6 e pouquinho. A Priscila, vai ser depois 7h30, entre 7h30 e 8 horas, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19. Eu sempre pergunto, vou continuar, quem leu a designação? Eu consegui ler da semana passada, mas na semana passada eu não consegui participar da aula. Tudo bem, Jonathan leu da aula 14, né? Tudo bem. Você leu, Henrique, aula 14? Alguém mais leu aula 14? Desse pessoalzinho que está aí? Tá, e a aula 15? Quem leu? Ninguém leu? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos ver a próxima imagem, por favor? Tá meio pequenininho, mas acho que não vai atrapalhar, não, tá bom? Eu escolhi essa imagem porque logo no início do estudo dessa parte de Mateus, ele cita de ser os últimos dias de Jesus Cristo, mas o mais interessante, eu vou ler só esse início aqui. O profeta Joseph Smith ensinou a suprema importância da instituição do sacramento, da expiação e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ao dizer. Então, ele fala aqui uma frase, e nessa frase, ele reforça a importância desses acontecimentos que nós estamos estudando, tá? Quem pode ler para a gente o que Joseph Smith falou? Os princípios fundamentais da nossa religião se constituem nos testemunhos dos apóstolos e profetas de Jesus Cristo. Morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus.
e todas as outras coisas que pertencem à nossa religião são meros complementos dessa verdade. Obrigada. Então, Joseph Smith, ele está deixando claro para nós qual é a base de todo o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Nascimento, né? Eu estou incluindo aqui, mas ele teria que ter nascido, né? A vida de Cristo, os ensinamentos dele, mas que culminam na morte, sepultamento, ressurreição, tá? Então, a expiação de Jesus Cristo, a instituição do sacramento, que hoje, para nós, como nós falamos na aula passada, ele é o quê? Ele é um símbolo para nós. Hoje, nós tomamos o sacramento como uma forma de nos lembrarmos e renovarmos os nossos convênios com o Senhor. Tá? Vamos ver a próxima imagem, por favor? Não está... Henrique, não está conseguindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu também tô. Acho que estamos com problemas técnicos. O Henrique não está aqui no Brasil, ele está no Uruguai. Tudo bem. Então... Problema técnico, mas já estou colocando, tá? Relaxa aí. Mas sim, problemas técnicos aqui. Não, tudo... Tá vendo? Você está tão longe. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que vou ter que deixar meu microfone ligado, tá? Eu espero que não tenha muito barulho aqui, que aí eu consigo ir falando caso aconteça alguma coisa, porque para eu ativar e desligar meu microfone, eu preciso parar de compartilhar a tela, então não tá dando certo, tá? Não tá dando bom assim. Beleza? Como você achar melhor, Henrique. Você é quem decide. Então tá aparecendo aí? A segunda, essa daí. Tá? Quem pode ler para a gente? É só um resuminho da aula passada. Jesus Cristo sofreu grande agonia para proporcionar uma expiação para toda a humanidade. Por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, toda a humanidade também será ressuscitada. Então, esse é o resumo que nós temos aqui dessas aulas, tá? São os ensinamentos mais importantes desses momentos que Jesus Cristo está vivendo, tá? E nós vamos, então, falar de alguns detalhes, de alguns acontecimentos, tá? Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas e quanto João, eles falam desde o momento em que Jesus Cristo ele está no jardim do Getsemane, ele é preso, e o que acontece com ele nesse processo, né? E vamos passar para outra imagem, por favor? Ótimo. Uma coisa interessante que, para nós, é que houve vários acontecimentos e nesses 4 evangelhos, por exemplo, Mateus, ele narrou aquilo que ele sabia, tá? Já Marcos, ele narrou a mesma coisa, só que teve algumas diferenças. Ele acrescentou algumas informações. Então, o conhecimento básico deles é o mesmo, tá bom? Só que algumas informações são acrescidas, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos rever isso, tá? Quem pode ler para a gente o que está no quadro preto aqui? Dá para ler ou está muito pequeno? Algumas das tribulações sofridas por Jesus entre o Getsemane e a crucificação. Obrigada. Já leu o primeiro, por favor. Depois do Getsemane, Jesus estava fisicamente fraco e exausto.
tá? Quem pode ler para a gente, vamos pegar as escrituras, quem tiver aí, Doutrina e Convênios 19. Eu não escolhi todas, tá? Eu li todas elas e aquelas que tinham várias, eu escolhi, ou eu diminuí os versículos, ou eu mantive, mas eu escolhi a que tivesse mais a ver aqui com a nossa discussão. Alguém conseguiu abrir? Doutrina e Convênios de 19, 16, 19? Isso. Tá, enquanto vão abrindo aí, eu preciso ver um negocinho aqui rapidinho. Então, Acabei de abrir aqui, 16, 17, né? 16 a 19. Lê para a gente, Jonathan. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer, caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez como eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e não desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai, eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Obrigada, tá? Então, ficou claro que Jesus Cristo estava cansado, estava fraco e exausto depois do momento da expiação no jardim do Getsemane? Por que ele estava cansado? porque não foi algo simples. Foi algo grandioso também, que mexeu não só com o corpo, como o espírito também. Abalou, tipo, né? Não. Ele era o único capaz de suportar, mas mesmo assim, não ia suportar de forma perfeita, intacta. Muito bom, obrigada, tá? Ele tinha Exatamente. acabado de fazer o maior milagre, né? De todos, né? Que era sofrer por todos os nossos pecados, né? Não só apenas de um ser humano, mas de todos aqueles que estavam na Terra, aqueles que já viveram e aqueles que ainda iam viver. Então, era uma coisa que somente ele, um Deus, né, podia fazer, como ele fala, né? Ele sofreu uma coisa que só ele poderia sofrer e ele ainda pede, né, que a gente se arrependa para que a gente não tenha que sofrer. Exatamente, Jéssica, porque ele sofreu e passou por todas essas dores por nós. Eu pesquisando, lendo, um dos líderes, né, antigos, David O'Mac, não, um dos líderes mais antigos da igreja, ele sugere, David O'Mackey mesmo. O que ele sugere para a gente? Ele pede para a gente se lembrar de um momento em que nós ficamos tristes ou magoados com alguma situação. Então, eu gostaria que vocês tentassem se lembrar disso. Lembrem um momento em que aconteceu algo que deixou vocês muito, muito chateados, a ponto de doer dentro de vocês. Por que que ele usou isso como referência? Ele usou isso como referência porque aquilo dói na gente, a perda de um ente querido, porque a gente vai sentir saudade, porque a gente ama aquela pessoa, a gente está se afastando, está sentindo o afastamento dela, ela vai parar de viver no mesmo ambiente que nós. E essa dor é uma dor que não tem uma explicação. Da mesma forma, ele também sugere quando nós fazemos alguma coisa errada, e nós sabemos que o que nós fizemos está errado, e aquilo também dói. O que ele está sugerindo? Que essa dor, esse peso que Jesus Cristo carregou, não por uma pessoa. Quando nós ficamos chateados com uma pessoa. Mas Jesus Cristo, ele carregou todas as dores, todos os fardos de gerações inteiras. Tenta imaginar, de gerações inteiras. Pensem nas piores pessoas que já existiram no mundo, né? Na história do nosso mundo, do nosso planeta,
e mesmo as melhores pessoas. Jesus Cristo, ele viveu, ele pagou o preço pelo pecado de cada uma dessas pessoas. Toda vez que nós fazemos algo errado, toda vez que nós pecamos, tá? O peso aquilo que nós pagaríamos por estarmos fazendo alguma coisa errada, ele já pagou. Tá? Não quer dizer que nós não tenhamos que nos arrepender, pelo contrário. Nós só vamos permitir que esse poder, tudo que ele fez, possa abençoar nossas vidas, se nós buscarmos conhecer o Evangelho e nos arrependermos. Tá? Mas imagina, o meu arrependimento é uma coisa, a minha dor é uma coisa, mas ele não só ficou com a minha dor, ele ficou com todas as nossas dores. Tá? Quem pode ler o próximo? Ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? É só lembrar que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício infinito, né? Então não tem como mensurar o sacrifício dele, né? Antigamente os antigos faziam um sacrifício animal, né? E Cristo não, ele veio para ser o sacrifício, né? Para que a gente pudesse ser limpo do pecado, né? E pudéssemos voltar à presença do Pai. Exatamente. O segundo quadro, quem pode ler para nós? Tá difícil? Eu posso ler. Por favor, Júlia. Tá, diz assim, ele foi traído por um discípulo e amigo íntimo, Judas. Exatamente. Aí tem uma sugestão, Mateus 26, do 48 ao 49. Quem pode abrir? Se não tiverem, eu tenho aqui, tá bom? Eu mesmo posso abrir, tá? Ninguém tem? Mateus, capítulo 26, 45 ao 50? 48 ao 49. O próximo é Mateus 26, 56. Nós vamos continuar no 26 algumas vezes aqui. Você vai ler para nós, Jonathan? Posso ler, sim. E o que o Por favor. traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é ele, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te salvo, Rabi, e beijou. Tá? É até os 50? Não, até o 49 só. Tá, ok. Esse foi o momento em que ele sinalizou quem era o Cristo. Foi a hora que ele beijou a face dele. Foi isso que ele tinha combinado. Para quem ele havia vendido Jesus Cristo, ele combinou que ele chegaria e lhe daria um beijo em sua face. Tá? E foi esse o momento. Tá? Quem pode ler o próximo? Veja, o que nós estamos vendo aqui. O que Jesus Cristo passou. Tá? Então, nós falamos, ele ficou exausto depois do Getsemane. Nós falamos que ele foi traído por um amigo, um apóstolo, tá? Que estava andando ao lado dele há muito tempo. Agora, o próximo. Eu posso ler. Muitos o abandonaram, inclusive discípulos seus. Quem pode ler 26, 56? Eu posso continuar aqui, já está aberto. Por favor. É só o 56 ou 55 também? Só o 56. Tá bom. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram.
Se eles tivessem continuado, a gente já tinha falado sobre isso, ao lado de Jesus ali seria preso. Seriam presos também. Então, eles acabaram fugindo. Quem pode ler o próximo? Eu posso. As pessoas contaram mentiras a seu respeito. Ó, o que eu gostaria, imaginem vocês, tentem, em cada frase, se coloquem no lugar, tá? Ó, as pessoas contarem mentira a seu respeito. Vamos ver no 26, do 59 ao 60. O que está falando aí? Quem pode ler para a gente? Eu posso. E os principais dos sacerdotes e os anciões e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para o poderem matar, mas não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 falsas testemunhas. Alguém já falou contra vocês em algum momento? A respeito de vocês na frente de vocês? Como vocês se sentiram se isso aconteceu? Eles estavam dando falso testemunho de Jesus Cristo na frente dos líderes do templo e de Roma. É engraçado que hoje no meu serviço aconteceu isso. Eu faço aquele, tipo essa rosca que tem no bujão de gás, né? Que é a válvula, onde a gente coloca o registro. E lá no serviço a gente fica 2 horas em cada máquina. E aí, tem gente que usa luva, porque vai um pino ali dentro, né? E a gente tem que colocar uma borrachinha dentro desse pino. Só que às vezes a borrachinha entra com facilidade e às vezes não, aí você tem que apertar com o dedo. Só que de tanto apertar com o dedo, a minha mão parece uma lixa, sabe? Então eu deixo de apertar com o dedo e eu vou e aperto com uma pontinha, que é tipo um pedacinho de cabo de vassoura com uma ponta de ferro. De ferro não, de aço, senão quebra, sei lá. E aí eu fico batendo com aquele ali, né, para descer. E aí o líder lá da sala falou assim: esse negócio de luva não tá dando certo. Aí eu falei assim: não, é por quê? Porque como a gente aperta muita borrachinha com o dedo, o nosso dedo dói, porque começa a machucar. Eu falei isso para ele ontem. Quando foi hoje, aí ontem mesmo ele falou assim: agora vai ficar 1 hora só em cada máquina. Mas aí eu não falei nada, eu fiquei quieta. Aí quando foi hoje, ele falou assim: já que estão reclamando que estão passando muito tempo em uma máquina só, agora a gente vai diminuir. É 1 hora só em cada. E na hora eu falei: não, eu não falei isso. Tipo, ele não falou o meu nome, mas ele quis dizer que foi eu quem disse, né? Já que eu fui a única que falei para ele o porquê que a gente estava usando a luva nas mãos. E ele, tipo, ele mentiu, eu não falei isso para ele. Eu falei para ele que eu coloco a luva, porque com a luva não machuca a minha mão. Não porque eu estava muitas horas fazendo a mesma coisa. Mas ele usou a falar que eu disse que por eu estar lá muitas horas, por isso que eu estava com a luva na mão, que não era para machucar meu dedo. Mas na hora eu fiquei com uma raiva tão grande, eu falei alto com ele, sabe? Mas falei: não, eu não te disse isso. Não foi isso que eu falei. Eu falei que eu coloco a luva porque dói o meu dedo. Só que ele se fez de surdo, e aí eu falei: também, já que ele não tá dando atenção, eu também não vou ficar falando. Aí eu fiquei quieta, mas eu fiquei com uma raiva, Ave Maria. Agora, imagina o Salvador nessa situação. Estavam dizendo que, além de falsidades, coisas que ele não tinha dito, estavam dizendo que o que ele dizia que era verdade eram blasfêmias, eram mentiras, eram coisas más, né? Vamos ver Mateus 26, do 63 ao 65. Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdócio, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém,
que de agora em diante vereis o Filho do Homem, assentado à direita da majestade divina, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Tá. A Jéssica postou alguma coisa aí. O que a Jéssica postou? Foi muito rápido. Alguém leu? Ela falou que o pior não é as mentiras. Eu falei que o pior não era nem eles falarem mal dele, mas sim eles já saber que eles iriam falar e mesmo assim ficar calado. Exatamente. Ele ficou em silêncio, como uma ovelha mesmo, indo para o matadouro, silenciosa, tá? E vocês viram, deixou bem claro, né? O que eles estavam tentando pegá-lo, que ele se contradissesse, mas ele não estava se contradizendo, ele sabia quem ele era. Tá? E por que será que todo aquele povo não estava enxergando que ele era o Cristo? O que vocês acham? Tanto pelas tradições antigas, né, como o inimigo também não queria que as pessoas chegassem a isso, como faz até hoje. Muito bom. Que mais? O que eles fizeram com a lei? A lei tinha as suas orientações, mas o que eles fizeram? Eles distorceram a lei. E se não bastasse eles distorcer, eles começaram a colocar mais pequenas coisas nas leis. Por exemplo, se a lei dissesse que você deveria tomar um copo de água, uma medida de 200 ml, naquela época eles deviam ter uma medida específica de água, eles iam acrescentando, então era 200 ml, mas aí eles sempre acrescentavam outros detalhes na lei. E depois eles cobravam as pessoas de viverem esses anexos da lei. Então, o que aconteceu? Eles estavam tão fissurados, tão voltados para esses detalhes, que eles não estavam enxergando, eles não enxergaram o próprio Cristo, mesmo com os milagres. Eles não estavam conseguindo interpretar a lei. As escrituras estavam claras, dizendo, mostrando que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, mas eles não conseguiam enxergar. Uma curiosidade que eu quero comentar com vocês é que esses sacerdotes, esses líderes do Sinédrio, eram homens, é como hoje. Hoje nós não temos um presidente do templo, é mais ou menos isso. Eles eram os líderes, os poderosos dentro do templo. E eles viviam na melhor parte da cidade, em mansões. Tá? Eles eram homens abastardos, tá? E que tinham uma vida bastarda e viviam daquilo que era vendido ali nas dependências do templo. Eles tinham um lucro em cima disso. Então, imagina quando Jesus Cristo expulsou os vendedores lá de dentro. Eles devem ter ficado muito bravos, porque a renda deles, parte da renda deles estava ali. Tá? Então, eles foram encontrando brechas dentro da lei para poder fazer as coisas que eles queriam. Alguém quer comentar alguma coisa ou a gente pode estar continuando? Quem pode ler o próximo, então? Minutos, deixa eu colocar aqui. Eu posso ler, então. Olha, eu vou pedir para alguém abrir 2666, tá? Mateus 26, 66. Foi condenado à morte sem motivos justos, tá? Então, quem pode ler? Que vos Mateus, parece? E eles respondendo, disseram, é réu de morte. tá?
Então, o que eu quero explicar para você? Em Marcos 14, que se alguém puder abrir, eu agradeço. 14:64. Alguém pode abrir? Eu vou explicar algo interessante que acontecia naquela época. Alguém abriu? Marcos 14:64. Eu abri. Tá, então só um momento. Então, os judeus estavam sob o jugo dos romanos. Eles eram, sim, cativos dos romanos. Eles podiam fazer muitas coisas, podiam adorar o próprio Deus, eles podiam fazer muitas coisas, mas quem mandava, quem governava, eram os romanos, era Roma, tá? Então, lê para a gente Marcos 14:64. Diz assim: Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece, e todos os condenaram como culpado de morte. Tá. Neste momento, eles estão condenando Jesus Cristo à morte. No entanto, eles não podiam fazer isso. As únicas pessoas que podiam condenar alguém à morte eram os romanos. Então, para que eles alcançassem o objetivo deles, eles precisavam que o governo romano condenasse à morte. Então, quem pode abrir João 18:31? Alguém está procurando? Eu tô, Abri. João 18, o Aqui quê, já abri Célio? também. 18:31. Tá aberto aqui. Garota, lê para a gente. Achou? Pode ler quem achou. João 18:31. Eu abri aqui, mas se alguém Aqui quer... também abri. Então, abre para mim, lê para mim essa jovem. Diz assim: Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-vos o julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe, pois, os judeus: a nós não nos é lícito matar alguém. Tá. Um de vocês hoje está com celular? Não. Tudo bem, não tem problema. Ó, a nós não é lícito, né? Aí ele tem um A aí, ó. A matar alguém, não é isso? Esse A, no nosso celular, ele aparece em azul para a gente clicar nele. Quando vocês clicarem, ele está escrito assim: pena de morte exigia a confirmação de um governador romano. Os judeus não podiam decretar a pena de morte. Como eu falei para vocês, eles precisavam que um governador romano aceitasse que fosse da pena de morte. E era isso que eles estavam fazendo. Por isso que esses homens, esses líderes religiosos, levaram Jesus, que primeiro eles condenaram ele, depois levaram ele aos governantes romanos para explicar por que ele estava sendo condenado à morte. Ele estava tentando justificar com falsas testemunhas de que ele estava blasfemando, e blasfêmias pela lei judaica era condenado à morte. E era isso que eles estavam tentando fazer. Deu para entender o que estava acontecendo? Sim. É interessante porque às vezes a gente não para muito para pensar nisso, né? E antes, vocês lembram o que acontece? Pilatos, na hora, condenou Jesus Cristo. O que ele fez?
interrogou, né, para saber se ele tinha algum crime, alguma condenação sobre ele. Exatamente. E ele encontrou? Não, na verdade, Não. Pilatos lavou a mão. Antes dele lavar a mão, ele ficou maravilhado, porque Jesus Cristo não respondia, não alterava a voz, não agia com desrespeito. E aí Pilatos, ele olha para o povo e fala: eu não vejo nenhum pecado nele. Eu não estou vendo nenhum pecado nele. Mas e aí, o que o povo dizia? É que vocês não... Crucificai-o. Para matar ele. Crucificai-o. Crucificai-o. O povo... Mas era o povo mesmo? O povo fazia isso Não, sozinho? o povo era instigado pelos saduceus, né, pelos principados lá. Foram tudo instigados. Exatamente. Imagina, gente, o povo sozinho talvez não tivesse tido esse comportamento, talvez, tá? Mas o que esses homens fizeram? Esses políticos, esses religiosos, né, entre aspas, eles se misturaram entre o povo e ali eles gritavam: crucifica-o! Crucifica-o, né? E o povo todo, eles estavam acostumados com aquele tipo de enforcamento, crucificação, eles estavam acostumados a verem isso acontecerem. Hoje nós não estamos. Se alguém resolver exercer a lei, assim, matar alguém na nossa frente, a gente não está acostumado a ver isso. Mas eles estavam. Então, eles foram instigados a gritar, né? Queremos que crucificam, queremos que morra, né? E aí, então, o que Pilatos fez? Antes dele lavar as mãos, havia uma lei, porque era Páscoa. E na Páscoa, ele tinha, então, ele podia colocar à frente do povo 2 prisioneiros e permitir que o povo escolhesse qual dos 2 seria libertado. Então, entre os 2, um seria libertado e o outro seria, então, morto. E ele colocou, então, quem foi que foi lá na frente, junto com Jesus Cristo? Barrabás. Vocês sabem o que Barrabás tinha feito? Não lembram? Tudo bem. Quando vocês lerem para a designação do Vem e Segue, vocês vão lembrar que eu estou falando. Barrabás, ele era um motinador. O que ele fazia? Ele gerava motins contra Roma. Eles queriam se libertar de Roma. E um desses motins, ele era um rebelde. Ele matou uma pessoa. Por ele ter matado uma pessoa, por ele ter sido um assassino, ele era réu de morte. Ele também seria condenado à morte. Jesus Cristo, Pilatos falou para eles: Jesus Cristo, ele não tem culpa nenhuma, ele não tem pecado nenhum, ele não era um motinador, ele não tinha machucado ninguém, não tinha agredido ninguém, não tinha feito nada. Mas o povo continuava gritando: crucifica-o. E era a pior de todas as mortes. Era uma morte onde uma pessoa chegava a demorar 3 dias pendurada numa cruz, sob o sol, a chuva, enfim, o que acontecesse para morrer. Tá? E foi aonde Pilatos, então, fez o quê? Lavou as mãos. Mas por que será que Pilatos lavou as mãos? Ele sabia que Jesus Cristo não era ele culpado. fez a vontade do povo, né? Por ele, como ele fala, não viu pecado, não viu nenhum problema nele, por ele soltar, mas como o juiz era a voz do povo, ele não podia fazer pela escolha dele, ele tinha que fazer o que o povo queria. Também, obrigada, exatamente. E uma outra razãozinha aí. Porque ele sabia que ele era inocente também. Exatamente. Mas havia uma outra coisa. Pilatos tinha feito muita coisa errada como governante.
E o povo não estava feliz com o governo de Pilatos. E ele sabia que se ele libertasse Cristo, ele poderia ter vários motins acontecendo no governo dele. E ele teria que apresentar isso depois a César. Então, ele sabia que se ele libertasse Jesus Cristo, ele ia ter problemas com César. E ele tinha feito coisas erradas. Então, o que ele fez? Ele, ao invés de assumir os seus erros e defender um homem inocente, ele lavou as mãos. O povo, vocês lembram o que o povo disse? Vocês lembram o que o povo falou? Quando ele falou, olha, lavo minhas mãos, né? E aí, o que o povo disse? Pior que eu não separei essas escrituras para vocês. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Se alguém achar depois, ele fala, né? Cadê? Barrabás, Pilatos, clamavam dizendo, seja crucificado no 23. Aí no 24, Pilatos diz, então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, isto é convosco. Tá? Estava tentando se isentar da culpa, mas isso não era possível, porque Jesus Cristo era um homem justo. E respondendo, todo o povo disse, o seu sangue seja sobre nós e nossos filhos. Olha só, gente, aquele povo assumiu sobre a cabeça deles o sangue de Jesus Cristo e sobre a cabeça dos filhos deles. E se vocês estudarem, verem, eu já citei isso numa das aulas, na história, né? Lembra que eu falei? Quando Jerusalém, quando os judeus foram sitiados, e eles teve mais de 1.100.000 judeus mortos. E foram mortos horríveis, mães, crianças, homens. Aí eles sitiaram a cidade, né? Depois isso foi predito que aconteceria. Sitiaram as cidades depois e eles não tinham como sair para ir receber água ou alimento. E na história conta que eles comiam a carne dos próprios filhos. As mães, os pais comiam a carne dos próprios filhos, que morriam porque eles não tinham o que comer, porque eles estavam sitiados em meio a uma guerra. E isso tudo foi predito. Agora eu pergunto para vocês, tá? Isso aconteceu ali, naquele momento. Eles disseram que seja sobre nós, nossa cabeça, o sangue de Jesus Cristo, que seja sobre nossa cabeça. Eles estavam assumindo o assassinato dele. Tá? E nós sabemos, então, que 70, 75 anos depois, na guerra, aconteceu isso. E o que aconteceu com Jesus Cristo na cruz? Quando ele morreu, vocês lembram o que acontece? Tem um terremoto, não é? Obrigada. Então, o céu fica negro, a terra treme, e lá fala que as pedras fenderam-se ao meio, partiram-se ao meio. Quando a gente pensa isso, a gente pensa em pedrinha, mas não pensa. Imagina uma montanha e essa pedra está incrustada, gigante, do tamanho de uma casa, está incrustada dentro da montanha, ali. Você só vê a ponta dela. Imagina essa pedra rompendo no meio, rachando no meio. É isso que aconteceu. E isso aconteceu ali, em Jerusalém. Vocês lembram o que aconteceu
quando Jesus Cristo morreu lá, aqui nas Américas? O que aconteceu? Quem lembra? Ficou sem luz, né, por 3 dias, muitos terremotos também. Cidades inteiras foram cobertas de água, foram queimadas, elas pegaram fogo, ou elas foram... abriu-se uma vala no chão e... quem já assistiu, eu gosto muito desse filme, acho que eu já falei isso para vocês, 2012, porque aparece... Los Angeles afunda tudo, né? Exatamente. E aí vai rompendo o chão e vai tudo sendo consumido. E no livro de Mórmon, nos estudos do livro de Mórmon, deixa claro que só sobreviveram os justos. Todos os iníquos foram mortos. E do momento em que Jesus Cristo morreu, eles ficaram ali, diz, 3 dias. Por que 3 dias? Porque foi o tempo que Jesus Cristo foi pregar os espíritos em prisão, foi libertá-los, e foi o tempo em que ele pregou em Jerusalém. Tá? Então, na morte, né, na morte dele, ele se manifestou para o povo nefita só depois de 3 dias, porque ele tinha outras coisas para fazer. Lembra, ele até fala, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e me convém agregá-las, né? Então, aí é onde ele vem. Então, eles passaram esses 3 dias com completa escuridão, chorando e sofrendo, né? Se ouvia muito choro, muito ranger de dentes pela dor da perda dos seus entes queridos, porque não se arrependeram. E isso lá, já em Jerusalém, foi diferente, que nem eu falei para vocês. Vamos continuar? É que eu estou aproveitando as deixas para passar as informações para vocês. Quem pode ler? Eu li, foi condenado à morte. O próximo. Cuspiram nele e açoitaram e zombaram dele mais de uma vez. Isso. Eu coloquei aí Mateus 26, 67, 68. Quem pode ler? E depois o 27. Já pode ler os dois, quem tiver. Não acharam? Eu 67, 68 e 69? Não, 67 e 68. Primeiro. Depois você vai até o 27, ou alguém vai até o 27 e lê o 29 e o 30. Tá, ok. Então cuspiram no rosto, e uns lhe davam socos, e outros os bofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Quer dizer, ainda apesar de toda a dor, ainda teve que apanhar, né? E o 27, 29 e 30, quem pode ler para a gente? Eu estou com ele aberto aqui. Por favor. Diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Essa cana é um pedaço, é uma madeira, tá? É isso que ela significa, é uma madeira, imagina um pau. Tá? Olha, quanto sofrimento, né? Quem pode ler o próximo? O líder do governo condenou Jesus à morte, embora soubesse que ele era inocente. Foi o que nós acabamos de falar, que Pilatos fez isso, né? Lê o próximo também. Nós não vamos ler a escritura, tá bom?
Jesus foi Ou você chicoteado. para ver os detalhes de tudo que eu falei? Eu já estava abrindo aqui, mas, bom, no mesmo capítulo, né? Então, Isso. deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que faz São ver. Deixa eu ver. Mas quem puder ir adiantando também, porque aqui vai, talvez, demore um pouquinho. Olha, se der tempo a gente lê, vai. Lê o próximo. Jesus foi chicoteado. Sim, Jesus foi chicoteado de uma forma brutal que frequentemente chegava a matar as pessoas. Tá. Eu fui pesquisar. Quem puder abrir, já abre Mateus 27 e 26, tá bom? Eu fui fazer uma pesquisa. Aonde estava escrito que ele foi chicoteado com chicotes que em suas pontas haviam ossos afiados ou pontas de ferro ou pregos. Mas era comum naquela época para aquele que fosse ser crucificado, ou mesmo aquele que ia ser morto. Se eles resolvessem primeiro castigá-lo, eles poderiam fazer isso. Isso deixava com que as costas da pessoa ficassem carne viva. Tá? Então, quem pode ler 27 e 26? Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Exatamente. Tá? E foi chicoteado. Tá? É isso mesmo, 27 e 26. Eu não marquei errado, não. Marcos é mais detalhista do que Mateus, né? Nesse caso da parte que Jesus sofre. Exatamente. Marcos tem outros detalhes que alguma coisa eu vou passar para vocês. Mas o interessante é quando a gente consegue juntar os quatro e ver os detalhes, inclusive as traduções de Joseph Smith. Porque Joseph Smith ele completa, ele foi inspirado em algumas partes, e daqui a pouco eu vou citar uma para vocês. Mas é bem interessante. E a próxima, qual é? Foram tiradas suas roupas. Tá. Quem pode ler 27, o 28 e o 35? Tá, diz assim: e despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Aí, 35. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então, vamos lá. Escarlate é roxo, tá? Sim. Algo interessante. Os judeus usavam 5 peças de roupa. Um sapato ou uma sandália, uma faixa que eles amarravam, tá, no corpo. Eles usavam como se fosse não é um manto, como se fosse uma camisola, que eu esqueci o nome agora, tá bom? Deixa eu ver se eu marquei o nome aqui. Uma túnica? É uma túnica. Ele usava uma túnica mais fina por baixo, que seria uma peça íntima, depois uma outra túnica de um material mais grosso por cima. E aí eles amarravam a faixa e, por último, eles colocavam um manto. Então, era comum nesses prisioneiros, eles despirem eles e dividir entre os soldados, tá? Que ficavam soldados ali. Por que ficavam soldados? Para não acontecer de alguém familiar lá e tirar o prisioneiro da cruz e ainda conseguir fazer com que ele sobreviva e ele fugir. Tá? E conta-se na história de Roma que já havia acontecido isso. Eles não colocavam soldados, e aí o familiar não tinha ninguém olhando, eles iam lá, soltavam o prisioneiro e iam embora para outro país com o prisioneiro, né? E eles não queriam que isso acontecesse. Então, eles dividiam, eram normalmente 4 soldados, dividiam, então, a sandália,
o manto não, as 2 túnicas e a faixa, um para cada um. Só que a túnica de Jesus Cristo, esse manto de Jesus Cristo, era de boa qualidade. E não havia costura, havia sido feito no tear inteiriço, como aquelas peças de crochê que a gente conhece, tricô, que é feito inteiriço. Então, eles dividiram, tiraram a sorte para quem ficava com a túnica, para não ter que rasgar ela. Tá? Olha só que interessante, né? São coisas que a gente não sabe por que acontecem. E você vê, foi dado como revelação para profetas antigos. Tá? E o último, quem pode ler, por favor? Acho que é o último mesmo, né? Os soldados colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Está no 27 e 29. Quem pode ler? Você mesmo, se você tiver aí, você pode ler? Sim. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus. Tá. Então, claro que se vocês forem pesquisar, se vocês forem ler com mais atenção, vocês vão encontrar outros detalhes. Vocês vão encontrar outras coisas que aconteceram. Por exemplo, quando ele estava carregando a cruz, eu não me lembro o nome da pessoa que estava vindo do seu trabalho no campo, e eles pegaram ele e puseram para ajudar Jesus Cristo carregando a cruz. E ele foi até o Gólgota, né? Até onde a cruz seria colocada. Então, vocês, à medida que vocês forem lendo, vocês podem marcar os detalhes que vocês estão encontrando, né? Para vocês tentar, até dá para entender um pouco melhor a cultura. Mas algo interessante, Mateus de 1 a 5, quem pode ler para a gente? Mateus 27, de 1 a 5. Fala sobre Judas. Tenho aqui, ó. Chegando amanhã, todos os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam justamente um conselho contra Jesus, para o matarem. E levaram-no manietado e entregaram-no ao governador, Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, devolveu, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Tá. Então, algo interessante. A gente pode até interpretar que Judas se arrependeu. Mas não foi bem isso. Ele foi cometendo erros e mais erros e mais erros, um em cima do outro. E agora era uma consequência. Talvez, vamos dizer assim, né? Talvez, se ele não tivesse se suicidado, ele poderia se arrepender profundamente, mudar totalmente a vida dele, não sei. É só o Senhor que poderia dizer isso no momento. Mas, assim, primeiro, ele atirou as moedas no templo. Algo interessante. Ele podia ter atirado as moedas em qualquer lugar, nos pés dos homens lá religiosos, ele poderia, mas não, ele jogou as moedas na direção do templo, porque aqueles homens eram líderes do templo. Então, começa daí. Uma outra coisa, diz aqui que ele foi enforcar-se, mas na tradução de Joseph Smith, posso ler para vocês ou alguém quer ir até lá e ler? Se vocês abrirem, quando vocês abrem a escritura no celular, tem assim: ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se, e esse E está em azul, foi enforcar-se. Quando vocês clicam no Ezinho,
aparece a tradução de Joseph Smith, que são duas. No versículo anterior, quando ele oferece as moedas, e esses homens diz para ele, isto é contigo, não é só isso. Joseph Smith acrescenta, os teus pecados sejam sobre ti. Quer dizer, eles estão dizendo que eles não têm nada a ver. E aí, nesse exinho, na tradução de Joseph Smith, diz assim, gente, é assustador, tá? Mas ele atirou as moedas de prata no templo e retirou-se. E foi e enforcou-se em uma árvore. E imediatamente caiu. Ó, ele se enforcou e a árvore, com o peso dele, ela rompeu. E as suas entranhas se derramaram e ele morreu. Então, ele se pendurou na árvore, a árvore não aguentou o peso dele, ela caiu. No que ela rompeu, ele caiu junto e seu abdômen foi aberto totalmente. E as suas entranhas significa seus intestinos, né? Ele morreu, na realidade, não foi do enforcamento, mas foi da queda também. Então, o enforcamento e a queda. Tá? O que eu falei é meio assustador. E tem uma das escrituras que vocês vão ler que fala que ele foi enforcado e o corpo dele se partiu ao meio, né? Mas é isso mesmo, rompeu e suas entranhas caíram, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Vocês estão todos em silêncio, sim. Nossa, Célia lendo essas coisas fortes para nós, né? Eu acho não, né? Eu tenho certeza que os nossos pecados têm um peso, né? Cada um tem o seu peso. E quanto mais a gente peca, é igual às vezes a gente fica com aquele peso na consciência, né? Então, tipo, aquele peso ali, naquele momento pra gente, vamos dizer que é muito pesado, mas depois vamos dizer que a gente meio que se esquece. Quando a gente, vamos dizer, não se arrepende, mas ele ainda está ali, né? Ele ainda está ali, ele ainda está pesado na gente, ele ainda está na nossa cabeça. Só que às vezes a gente, tipo, deixa passar, né? Vai passando e a gente meio que se esquece, mas a gente não se esquece, ele está ali. Eu acho que assim foi como ele, né? Só que aí no dele, o peso dos pecados foram tão grande por uma árvore, tipo, romper com uma pessoa, né? Com um ser humano. E nessa queda, tipo assim, uma queda, vamos dizer que não é besta, mas uma queda assim, tão meio que, vamos dizer que inocente, abrir, Não, tirar as não sei, entranhas, né? não. Não, eu digo assim, Vai não, eu saber digo assim, que porque não quando a gente pensa, a pessoa caiu, se machucou, com um machucado assim tão sério, a gente não pensa, a pessoa caiu da árvore, vamos dizer, bateu ali no chão e se rachou, se cortou no meio. A gente pensa em uma coisa muito mais séria, sabe? Tipo assim, não uma queda que caiu da árvore e cortou a barriga e morreu. A gente pensa já em um acidente muito mais grave, quebrou o né? Tipo ombro, assim, quebrou a cabeça, né? É, isso, assim, não que caiu e tipo se rachou no meio de uma árvore. Então, às mas vezes, o peso dos nossos pecados são tão grandes que nem a gente sabe o quão pesado eles são. é verdade. Você tem razão, Priscila. Quando a gente se arrepende, é um alívio tão grande. A gente só que não está acostumado a se arrepender tanto quanto deveríamos, né? Obrigada, Priscila, mas você tem razão. Vamos ver o próximo caso? Tá. Várias vezes nós ouvimos, aliás, vocês vão, quando lerem, vocês vão ouvir assim, como chama?
na terceira hora do dia, na sexta hora do dia. Esse quadro eu vou mandar para vocês no grupo, para vocês analisarem, se alguém quiser mandar imprimir depois. Ele faz assim, ó, o tempo dos judeus, eles contavam o tempo desde a aurora. A aurora, o sol nasceu, podia ser para nós hoje 6 ou 7 horas da manhã. Então, a terceira hora, se o sol nasceu às 6 da manhã, seria hoje para nós 9 horas da manhã. Então, terceira hora, sol nasceu às 6, 9 horas da manhã. Se o sol nasceu 7 horas, que não era comum, era mais comum às 6 mesmo, tá? Então, 9 horas da manhã. E aí, então seria a hora sexta, que nós temos aqui? Então, meio-dia. E a hora nona, 15 horas, tá? Deixa eu abrir o meu aqui, que eu não consigo... Ué, você já foi? Você vai mais tarde. Desculpa aqui, gente. Espera só um pouquinho, já saí do caminho. 79, achei. Dei uma olhada. Olha só. Na hora... Jesus Cristo, ele é levado, preso. Tá aí certinho, ó, o julgamento dele começa na aurora, na alvorada, 6 horas da manhã. Então, o julgamento dele começa assim que o sol nasceu. Tá vendo aqui embaixo? Não sei se vocês vão conseguir ver com clareza, mas tá assim, olha, número 1, Jesus perante o Sinédrio. Número 2, não estava estragado. Pilatos. Está estragado. Talvez foi Beto. Número 2, ele na frente de Pilatos. Número 3, Herodes. Ele junto com Herodes. Número 4, Jesus novamente perante Pilatos. E devia ser o quê? 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas. Para nós aqui, calculando. Tá? Aí, na terceira hora, que seria 9 horas, tá aqui o nome da pessoa, chama Simão. Ele é colocado para ajudar Jesus Cristo a carregar a cruz. O que eu quero que vocês só pensem em uma coisa, tá? Antes disso, Jesus Cristo tinha passado a noite no jardim do Getsemane. Foi necessário que um anjo fosse lá consolá-lo. Tamanha era a dor e a exaustão que ele estava enfrentando. E aí, então, da terceira à sexta hora, ele foi colocado na cruz às 9 horas da manhã. Ele passou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E aqui diz, se vocês olharem no quadro, da meio-dia até as 15 horas, já começa a ter trevas no céu. Nesse período, ele é ridicularizado, ele é maltratado, enfim, né? E também depois da hora nona, próximo já da hora nona, tá? Ele, próximo de sua morte, ele diz que está com sede. E dão vinagre para ele. Então, o que eu quero que vocês tentem visualizar é o tempo que este ser humano, esse Deus, o nosso Deus, passou sofrendo. Lembrando que poucas pessoas suportavam ir até a cruz. Algumas delas morriam ao serem chicoteados. Nem chegavam até ser crucificados. Outros morriam mais rápidos. E tinha uns mais fortes que chegavam a viver por 3 dias, sofrendo. E haviam também casos em que eles não tiravam
o defunto, a pessoa que morreu lá da cruz. Deixavam ali até apodrecer. O que fez com que eles tirassem Jesus Cristo da cruz? Que no dia seguinte era o dia santo, era a Páscoa. Tá? Era um dia sagrado para eles. Então, por ele morreu então nesse horário, não foi preciso, como nós já vimos em outros momentos, quebrar nenhum osso. Já dos dois que estavam ao lado dele foi necessário quebrar os ossos da perna para ajudar eles a morrerem mais rápido. Não foi necessário nada. Ele simplesmente, chegou o momento dele, ele morreu. E aí, vocês lembram o que acontece depois que ele morre? Depois que acontece o terremoto, tudo isso. Como que é feito o enterro dele, vocês lembram? Vocês estão me ouvindo? O corpo é lavado, né? O corpo é lavado e depois eles envoltam um lençol, né? Sobre o corpo. E quem faz isso? Quem vai buscar o corpo dele? Então, vamos lá. Maria? Não. Maria. Chama-se José de Arimateia. Ele era um homem rico, ele era um discípulo de Jesus Cristo, mas ele seguia Jesus Cristo discretamente. Por que discretamente? Para que ele não fosse perseguido, porque ele trabalhava no sinédrio, dentro do templo também. Então, ele havia feito uma caverna assim, né, na montanha, e havia preparado ela todinha. Depois que Jesus Cristo morreu, ele foi até Pilatos. Não era normal, não era comum eles liberarem esses corpos. Mas Pilatos fez isso porque ele quis fazer, ele achou que deveria fazer isso. Quando José de Arimateia pediu que ele pudesse retirar o corpo e sepultá-lo, ele deixou, ele fez uma exceção, tá? Então, ele providenciou os panos limpos, né? Enfim, tudo o que precisava para que Jesus Cristo fosse sepultado, tá bom? Gente, não vai dar para a gente continuar, mas eu gostaria de... Vamos ver o próximo quadro, que eu quero fazer um comentário com vocês. Tá bom. Esse quadro, ele mostra as escrituras onde as 7 frases que Jesus Cristo falou enquanto estava na cruz. Na realidade, são 8. Porque sabe aquela frase que ele fala assim para o discípulo, eis aí tua mãe? Aí ele vira para a mãe e fala, mãe, né, eis aí o teu filho. Então, na realidade, são duas frases, né? Então, seriam 8 frases que Jesus Cristo fala. E eu separei para vocês todas elas. Elas estão nos quadros abaixo. Eu vou pedir para o Henrique para a gente ver como é que nós vamos fazer, se eu vou te mandar para vocês ou se a gente pode se reunir, ter uma extensão dessa aula, se vocês quiserem. Fazer um chocolate quente aqui, pode ser num domingo, se for melhor para vocês, à tarde. E a gente podia conversar, porque cada uma das coisas que foram faladas tem um significado. Por exemplo, vou fazer essa pergunta para vocês. Quando ele responde pro rapaz que está do lado dele na cruz, vocês lembram? Cadê? E disse-lhe Jesus, hoje estará comigo no paraíso. O que ele quis dizer? No 23:43. Ele se encontrar com ele no mundo espiritual. Tá, mas como muitas pessoas interpretam? Que ele já está perdoado. Ele já estava salvo. E ele está?
Verdade, não. Exatamente. Não vou entrar em detalhes, mas eu gostaria de ter essa aula com vocês, ou esse bate-papo com vocês, da gente poder ler junto as palavras do Bruce R. McConaughey, explicando o significado, mostrando o caráter de Jesus Cristo, mesmo na cruz. Tá? Você vê, mesmo nesse momento, olha, por que ele respondeu uma pessoa que estava condenada à morte? Porque aquela pessoa demonstrou que tinha sementes da fé dentro dela. E qual era o papel dele? O papel dele era fazer com que essa semente germinasse. Era dar esperança para que esse homem desenvolvesse a fé dele. E foi isso que ele fez. Ele disse para ele que eles se encontrariam. Ao invés de falar no mundo espiritual, ele falou no paraíso. Eu estou dando uma pequena explicação para vocês. Mas cada uma dessas frases de Jesus Cristo, cada uma delas, tem um significado que mostra o caráter, que mostra a personalidade deste homem incrível, desse Deus incrível, que nos ama, que se importa conosco. E que cada vez que a gente faz uma coisa errada, que a gente possa se lembrar que ele está advogando com respeito àquilo. Os nossos erros, ele que está pagando. Ele pagou por todos eles. Não quer dizer que nós não vamos pagar por eles. Quer dizer que se nós não nos arrependermos, nós vamos pagar por todos os nossos pecados. Mesmo que ele já tenha sofrido por eles. Mas ele só pode tirar dos nossos ombros se nós mudarmos o nosso coração. Minha filha escolheu uma imagem, a última imagem. Põe para a gente, Henrique. Aqui são as escrituras, eu coloquei todas para vocês. Isso. Eu amei essa imagem. Jesus Cristo acariciando uma ovelha. E ele foi exatamente como uma ovelha, como diz, né, silenciosa para o matadouro. Ele não deu um pio, ele não reclamou, ele não chorou, ai, tá doendo, ai, estou triste com os meus irmãos. Ele não fez nada disso. Nada. E ele ainda disse, ó, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não falou isso para Pilatos, nem para Judas, ele falou isso para aqueles soldados que estavam ali. Os soldados não conheciam o Salvador, não sabiam quem ele era, não o amavam. E nós? Eu presto meu testemunho a vocês. E nós só poderemos amar o Salvador se nós procurarmos conhecê-lo. Se nós nos esforçarmos para ler, aprender sobre ele. Tá aí, o Vem e Segue-me, as escrituras. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil para uma mãe de 3 filhos, eu sei que é difícil para quem trabalha e faz faculdade. Eu sei que é difícil para quem tem um bebê em casa chorando, que não dorme à noite, ou para quem está viajando longe. Eu sei disso. Mas nós só vamos poder amar esse Deus se a gente conhecer ele. E para a gente conhecer, nós temos que ler e humildemente orar. Eu presto meu testemunho a vocês, que ele vive. Eu sou grata por tudo que ele fez por mim. Eu não posso compreender a dor dos meus pecados, mas eu sinto muito ele ter pago por eles. Eu ter feito ele sofrer por eles. Eu estou tentando compreender melhor esse Deus.
Estou tentando compreender melhor meu Salvador. Estou tentando amá-lo mais e compartilhar com vocês todo o meu conhecimento, todo o meu amor por esse Deus. Eu amo meu Pai Celestial, eu amo o Salvador Jesus Cristo. E eu sei que Ele ama cada um de vocês. E que vocês são preciosos, que nós somos preciosos para Ele. Eu compartilho com vocês essa aula, com o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Célia, muito obrigada pela sua aula. Muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente hoje. Eu estou aqui pensando, né, que hoje é a nossa última aula do semestre. E a gente ainda não sabe, eu ainda não sei, a Célia deve saber quando retornam as aulas. E eu tô pensando aqui como vai ser minha quarta-feira, minhas quartas-feiras, até o retorno das... Pensando em muita coisa que pode acontecer, né? Eu tô me esforçando para mandar meu chamado. E eu com certeza sei que eu aprendi muito com esse curso desde o ano passado, né? Acompanhando, e eu tive a oportunidade de aprender mais. E como eu sou grata por poder ter esse evangelho, por saber que o Senhor, ele até nisso ele pensou em nós. Até no momento em que nós podemos ser nutridos, né? Em termos, hoje a gente tem a bênção de ter várias classes de cursos diferentes ou do mesmo curso em dias diferentes para que nós possamos ser nutridos, né? De diversas formas. Então, o Senhor, ele é perfeito, eu sei disso. E eu sou muito grata por você ter compartilhado um pouco do seu conhecimento e ter nos ajudado a compreender tantas coisas dentro das Escrituras, Senhor. Então, gostaria de agradecer a todos vocês por estarem hoje nessa aula.